pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu e a Vaninha, 4 anos, já estamos indo para o quinto ano. Estamos aqui semanalmente, todas as segundas-feiras, às 21 horas. Então, para nós fazemos esse encontro com muita alegria, porque aqui existe uma conexão, uma interação, uma integração. E, acima de tudo, o nosso objetivo é ajudar você no desenvolvimento da fé, no desenvolvimento dessa comunhão divina. Porque, conforme eu tenho dito em outros eventos, eu acredito que a fé, mais a educação, mais o empreendedorismo, são os três maiores agentes de transformação de um indivíduo e da sociedade. É por isso que a minha missão de vida, nesse momento que eu estou vivendo, está focado nessas três áreas: promover a educação, promover o empreendedorismo e promover o desenvolvimento da fé. Tanto é que hoje à tarde eu fiz uma mentoria. Alguns de vocês estavam presentes lá na minha mentoria. E quais foram os temas que eu abordei nessa mentoria? Conceitos de liderança e empreendedorismo contidos na Bíblia. Quem que estava presente nesse encontro? Deixa eu ver aqui. E bastante gente. Nil estava lá, o Leonilton estava lá também. Meu amigo Jonathan estava lá e outros colegas estavam presentes nesse encontro. Alguns dos aspectos eu falei tão somente do lado do empreendedorismo, mas eu gostaria de abordar alguns deles do ponto de vista espiritual. Um deles, o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo, declarou: Não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Eu acho de tamanha profundidade esse versículo de Mateus 20:38, porque demonstra a grandiosidade do Salvador e a humildade ao mesmo tempo. Ele que podia chegar em qualquer lugar e ter todas as pessoas o adorando e o servindo, ele fez exatamente o contrário. Diz que ele veio para servir. E se analisarmos do início do ministério do Salvador até os seus últimos momentos de vida, ele viveu servindo, se entregando para o próximo. Independente da sua posição social, independente da sua condição financeira, independente do seu grau de instrução, independente se era aceito ou excluído da sociedade, ele estava sempre a serviço. Se nós nos dispomos a sermos seguidores do Salvador, essa é uma maneira que nós podemos ser literalmente discípulos do Mestre. Um outro princípio que eu compartilhei com os amigos e compartilho com todos é a questão do propósito, da missão, do chamado, da vocação. Nós estamos com 57 pessoas aqui. Se eu fosse perguntar individualmente, qual é o seu propósito de vida, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, qual é a sua missão, eu garanto que uma parte significativa de vocês diriam: Carlos, eu sei exatamente o propósito, a missão, o chamado, a vocação. E talvez alguns de Carlos ainda eu não descobri. Então, o que eu incentivo e ao mesmo tempo recomendo é que em determinado momento da vida, não importa se é na faixa dos 20, 30, 40 anos, não importa a faixa etária, você tenha muito claro qual que é o chamado que Deus te deu, qual que é a missão que Deus te deu, qual é a sua vocação, porque o tempo vai passar e a sua vida vai passar. E no finalmente, você vai ter que responder tanto para Deus como para si mesmo. Eu cumpri a minha missão? Cumpri o meu chamado? Se a resposta for sim, parabéns. Eu estava nessa mentoria hoje à tarde com o Felipe e nós tínhamos cerca de 50 pessoas conectadas. Às vezes 45, às vezes 50. E o Felipe perguntou para mim: Pai, você não achou que tinha poucas pessoas na mentoria? Eu disse: Meu filho, para mim foi uma distração, uma satisfação, uma contribuição, foi uma alegria, independente se tinha 50, 100 ou 150. Então, ele só me deu um abraço, me deu um beijo e seguiu.
Então, eu acho que esse é o sentimento. Quando você se encontra no seu propósito, não importa se você está servindo um, está servindo 50 ou está servindo 100, o sentimento é o mesmo. Por quê? Você não está fazendo por glória, honra ou por engrandecimento próprio. Está fazendo por honra, por glória e engrandecimento daquela pessoa que está sendo servida, que está sendo beneficiada, que está sendo ministrada. Então, por isso que é tão importante a questão do propósito. Com frequência nos meus eventos, nas dinâmicas que eu faço, às vezes eu pego o microfone e simplesmente vamos fazer uma pausa. Pausei. E daí eu começo a perguntar para as pessoas qual é o seu propósito. E geralmente a metade diz algo assim: eu vou fazer um teatro agora, tá bom? O meu propósito é vender casas, vender apartamentos, vender loteamento, vender. Eu disse, não, filho, isso daí é o que você faz. Eu quero saber qual é o propósito. E daí eu passo e eu quero ouvir um outro. O outro diz assim: o meu propósito é vender plano de saúde, eu quero ser campeão de vendas, eu quero. Eu disse, filho, isso daí é o que você faz? Eu quero saber qual que é o propósito. E daí eu provoco, né? Que propósito não é dinheiro. Dinheiro é o resultado de um trabalho, de um produto ou de um serviço bem feito. Daí as pessoas vão te reconhecer, vão te valorizar e te remunerar. Agora, propósito é algo mais nobre, mais elevado, muito mais sublime. E daí eu faço mais ainda um exemplo para a pessoa entender o propósito. Você vai ao médico. O médico diz, rapaz, deu ruim. Você vai ter que fazer uma cirurgia no coração. Será que você queria ser atendido por um médico cujo propósito de vida fosse ganhar dinheiro? Claro que não. Você vai procurar o mais qualificado, o mais preparado, o mais renomado, e Deus vai pagar o que ele te pedir, porque ele vai cuidar do seu coração. Então, aquela missão, aquele propósito dele é salvar vidas. Então, eu repito a pergunta para você, né? Você já sabe qual é o seu propósito? Sua missão, seu chamado? Se sim, parabéns, segue. Se não sabe, Mateus 7,7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,8. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, para ele ser-lhe aberto. Inclusive para você. Eu deixo essas palavras, compartilho com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, uma satisfação estarmos juntos. Mais um dia de frio, aqui um pouquinho, mas muito feliz de estar com vocês. Hoje nós vamos falar, vou relatar um episódio, um milagre que aconteceu aqui nas Escrituras e vou destacar uma palavra muito importante. Diz assim, está em Mateus, no capítulo 9, começando lá no versículo 18 até o 22. Diz assim: dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e eu adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então, aqui é Jairo, né? Que está com essa filha muito mal, já diziam que ela estava morta, mas a fé dele era tanta que ele acreditava que se Jesus Cristo fosse lá e lhe desse uma bênção pela imposição de mãos, ela seria curada. E Jesus, levantando-se, seguiu-o. Jesus estava seguindo esse homem até a sua casa. E ele e os seus discípulos, né, os seus apóstolos estavam com ele. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então,
Daí Jesus continua e vai e faz outro milagre lá na casa do Jairo. Mas essa escritura mostra que a fé dessa mulher, ela tinha essa doença há 12 anos. Em outros livros aqui do Novo Testamento explica que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro e não tinha sido curada, mas ela acreditava que se ela só encostasse nas vestes de Jesus Cristo, ela seria curada. Então ela foi no meio daquela multidão. Imagina a confusão para ela chegar perto do Salvador para encostar a mão na sua roupa. E quando aconteceu isso, Cristo falou: quem que me tocou? E os outros apóstolos, os discípulos, falaram: não, todo mundo está te empurrando aqui, tá uma aglomeração danada. Mas ele falou: não, eu senti que saiu o poder de mim. E daí ele viu aquela mulher, e daí ele sabia que tinha sido ela. E ela disse: sou eu, Senhor. E daí ele falou: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre fé, porque a fé é uma palavrinha tão pequenininha, né? Mas ela é a chave para nós abrirmos os poderes de Deus, dos céus, na nossa vida. E, deixa eu ver aqui, só um instantinho aqui. Então, aqui nós podemos ver que a fé daquela mulher trouxe a cura para ela. E a fé em Jesus Cristo é o maior poder disponível ao homem. É a fé. O Senhor deu, todos podemos desenvolver a fé e torná-la grande. Então, Cristo fala, inclusive, que comparou a fé a um grãozinho de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda sabe que é bem pequenininho. É que nem uma sementinha assim de linhaça, assim, menorzinho ainda do que uma semente de linhaça. Mas a fé, se ela for nutrida, ela se torna uma árvore. E os pássaros vêm e fazem ninhos nessas árvores. Então, o Senhor comparou que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para nós transportarmos montes. Então, isso é um modo figurativo que Cristo fala aqui para nós. Que montanhas são essas que a gente pode transportar da nossa vida, tirar da nossa frente? Alguém gostaria de responder? Quais seriam essas montanhas que tem na nossa vida? Às vezes a gente pensa que tem que escalar a montanha, né? Mas o Senhor diz que nós temos que removê-las. Mara, Boa noite. Acho que muitas vezes é exatamente a falta de fé, a falta de acreditar, né, que o Senhor. Muitas vezes a gente ora e acha que a gente não merece aquilo que vai acontecer, né? A falta de crer, né, que aquilo é possível. E que o Senhor, ele concede, né, a todos e ele é maravilhoso. Mas acho que a falta de crer, de ter essa certeza, essa certeza. muito bem. Então, nós, às vezes, a nossa fé é tão pequena que a gente acha: eu não mereço essa bênção. Quem vai julgar se nós merecemos ou não? Não somos nós, é o Pai Celestial. Então, nós não temos que ficar nós nos julgando, nós temos que desenvolver a fé, pedir ao Senhor, orar, buscar e ter a compreensão de que, às vezes, aquilo que parece que é a coisa mais perfeita para a nossa vida no momento, não é. Então, às vezes, a gente pensa assim: não, se eu pegar aquele trabalho naquela empresa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo lá e vai se resolver todos os meus problemas. E daí começa a orar, orar, orar para conseguir aquele trabalho. Só que talvez aquele trabalho não é aquilo que o Senhor preparou para você. Talvez o Senhor preparou algo muito melhor do que aquele trabalho. E também o Rafael Contens,
Diz que algumas montanhas que devemos retirar da nossa vida são algumas pessoas e lugares. Se você tem algum círculo de amizade que a pessoa te rebaixa, te diminui, te influencia para o mal, ou locais, é, algum tipo de ambiente, gente, retira. Nós podemos ter as doenças, que também, às vezes, é uma grande montanha, né? Um problema de saúde grave. É a solidão. Nós podemos também nos sentir tão sozinhos, que é um problema na nossa vida. O medo. Alguém tem problema de solidão? Mundo tem. Medo, o medo também é algo que nos paralisa, nos impede de progredirmos. Nós ficamos com tanto medo que a gente não faz nada, fica parado. É verdade, Priscila? Dúvidas, outras vezes são as dúvidas, a pessoa está indo no caminho certo, mas fica aquele pensamento: será que eu devo? Não devo? Faço? Não faço? E daí aquilo impede dela crescer. Problemas familiares, problemas financeiros. Então, são muitos diferentes problemas que nós temos, que o Senhor representou como montes de terra que estão impedindo o nosso caminho. Só que ali ele fala: se a gente tiver a fé do tamanho de uma sementinha, já é suficiente para nós transportarmos um monte. Então nós não temos nem a fé suficiente. Se nós estamos com um problema e a gente não está conseguindo resolver, é que a nossa fé não é no tamanho nem de uma semente de mostarda. Já pensou? Porque às vezes a gente tem a fé em nós mesmos. Ah, eu consigo por mim mesmo. Eu vou dar conta. Mas não é verdade. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós precisamos acreditar. A fé é acreditar em Jesus Cristo, no Filho de Deus. Então, às vezes as pessoas, não, eu acredito no meu potencial, nos meus talentos. Tudo isso é Deus que deu. Assim como Ele deu, Ele pode tirar. Então, agora, quando nós focamos a nossa fé no Salvador Jesus Cristo, daí nós podemos ter uma direção correta para a nossa vida. Quando nós focamos a nossa fé nos nossos pensamentos, né? Tem pessoas que ficam com pensamento positivo, ter pensamento, vai acontecer, mas ela está focando nela mesma. Ela não está focando no Salvador. Então, nós precisamos ter fé, mas em Jesus. E se nós assim fizermos, toda a bênção eterna começa com a fé. Tudo que se relaciona à eternidade, à nossa vida, que aqui é só um pedacinho da nossa vida. A nossa vida já começou numa vida pré-mortal, estamos aqui e vamos continuar vivendo após a morte. Então, tudo isso depende da nossa fé. O ponto de partida é a fé. Para o arrependimento, por exemplo. Eu tenho problemas na minha vida que eu fiz, erros que eu cometi, coisas que eu preciso mudar. Eu preciso ter fé para dar o início do meu arrependimento. Se eu não tiver a fé, não vai à frente. A revelação. Eu preciso aprender a receber revelação de Deus. Eu preciso receber revelação de Deus para tomar um rumo na minha vida. Mas senão, o ponto de partida é a fé. Então, nós precisamos ter essa noção, que tudo começa com a fé. A cura espiritual, às vezes nós estamos tão, tão perdidos com as coisas deste mundo, com as ofertas que esse mundo oferece, que nós precisamos da ajuda do Senhor. E a partida é a fé. A perseverança, para nós perseverarmos em momentos de desafios, dificuldades, de perdas familiares, de pessoas que amamos. Tudo isso tem que ser para a gente vencer esses momentos, perseverar na nossa vida. A partida é a fé. E também a nossa salvação. Se um dia eu pretendo viver com Deus, voltar a viver com Jesus Cristo na vida eterna,
ponto de partida é a nossa fé. Então, tudo começa com a fé. Nós precisamos desenvolver a fé. O que que vocês acham que vocês podem fazer para desenvolver a fé? Pode abrir o microfone. Se aproximar mais de Deus, né? Criar Bom, intimidade mesmo com Ele, ler Bíblia. e como Eu que a acho que é gente por aí. faz isso, Silvana? Então, se aproximando mais dele, oração, tendo mais fé, Bom, estando aqui no estudo bíblico, aprofundar mais conhecimento. Eu bom, penso que é isso. então, muito bem. Nós precisamos começar a orar. Que as pessoas, quando elas estão com um problema grave, assim, que me falam, eu pergunto, mas você está orando? Geralmente a pessoa diz não. Porque elas acham que porque elas estão passando um momento difícil, que daí Deus não vai ouvir, que Deus não está se preocupando com elas começam a pôr coisa na cabeça. Então, nós precisamos pensar sempre nisso. Primeira pessoa que eu devo procurar quando eu tenho um problema é o meu Pai Celestial. É através da oração. Todos nós temos que desenvolver esse hábito, mas não esse hábito de fazer uma oração corriqueira, rápida, que às vezes a gente faz, porque no dia a dia está correndo, faz uma oraçãozinha ali. Mas a gente ter um tempinho para a gente, todos os dias, para fazer uma oração mais Significativo. significativa. Nós precisamos ter isso, para desenvolver o que a Silvana falou, desse ter esse relacionamento com Deus. E daí a nossa fé começa a aumentar. Mas tem outras coisas. Quem mais poderia dizer? Então, a oração é um ponto, qual seria outro? Andar Abrir, em espírito, Oi? andar em espírito, acho que está em Gálatas. Isso, ótimo. Então, seguir o Espírito Santo, aprender a ouvir o Espírito Santo nos falando conosco. a Michelle escreveu servir ao próximo. Muito bom, Michele. Servir ao próximo. Quando nós fazemos as coisas que Cristo fez e faz até hoje, mas que fez enquanto estava aqui na Terra, nós desenvolvemos mais fé. É bem importante isso. Nós começarmos a estudar as Escrituras, aprender e ver as coisas que Cristo fazia e começarmos a agir dessa maneira. Por exemplo, como Cristo tratava as crianças, com respeito, com amor, com carinho. Uma vez teve uma situação que acho que Jesus já estava cansado de tanto falar com tantas pessoas e tudo. Os apóstolos quiseram protegê-lo, e as crianças vieram e já, os apóstolos falaram, não, 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 vão para lá. Já estavam empurrando as crianças para longe de Cristo. E ele disse, não, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, quando nós tratamos uma criança com o respeito que ela merece, com o carinho que ela precisa, com o amor, e daí nós começamos a sentir a presença de Cristo e o poder de Cristo na nossa vida. Cristo tem o poder de transformar a nossa vida, Nosso coração. o nosso coração, mas nós precisamos nos aproximar do Senhor fazendo as coisas que Ele fez. Ele diz que tipo de homens que deverei ser. Deverei ser assim como eu sou. Então, Ele quer que as nossas ações sejam semelhantes às dele. Então, tratar as pessoas com amor, desenvolver caridade, que é o puro amor de Cristo, O Nilton falou perdão. perdão, excelente. Quando nós desenvolvemos, obedecemos a Cristo, quando Ele mandou perdoar quantas vezes forem necessárias. Quando nós perdoamos, quando nós cuidamos da nossa família, que a nossa família, para o Pai Celestial, é o que nós temos de mais precioso. Então, quando nós tratamos o nosso cônjuge com amor, nossos filhos com bondade, tudo isso influencia para a nossa fé. Por natureza, é fácil de perdoar? Não, não é, mas não é fácil
mas à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos sentindo mais o poder de Cristo, que está disponível para todas as pessoas, mas nós começamos a acessar esse poder na vida da gente. Então, eu faço o bem, eu consigo me sentir mais perto de Jesus Cristo. Eu Então, falei nesse final de semana com um empresário que foi traído por um familiar dele. E ele falou o seguinte: Carlos, pela minha natureza humana, jamais eu vou conseguir perdoar esse meu parente. Mas somente através do Evangelho de Jesus Cristo eu vou conseguir tirar esse peso. Mas por mim só, eu não conseguiria. Então, isso aí é o arrependimento, né? Então, a fé em Jesus Cristo nos leva ao perdão, nos leva ao arrependimento. Aqui diz assim, que Cristo, né? Ele fez a expiação de Cristo quando ele expiou pelos nossos pecados. Então, se nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que ter fé na expiação de Cristo. Nós temos que acreditar que aquilo que ele sofreu na cruz, sofreu lá no jardim do Getsemane, aquilo tem poder. Só quando a gente desenvolver essa fé nesse ato de Cristo, é que nós vamos ficar purificados dos nossos pecados. Senão, se nós não acreditar que ele pagou pelos meus erros, não vai ter. Eu preciso desenvolver a fé na sua expiação. Eu preciso desenvolver a fé na ressurreição. Isso nem todas as pessoas têm. Tem muitos que não acreditam que Cristo ressuscitou e, por falta de fé na sua ressurreição, não vive à altura que terá que viver para um dia ressuscitar e herdar o reino. Todos ressuscitaremos, mas para herdar o reino próximo ao Pai Celestial. Então, nós precisamos começar a pensar, ao estudarmos as Escrituras, estamos lendo sobre a ressurreição de Cristo, começar a sentir aquilo e desenvolver uma fé cada vez maior. É a sementinha dando brotinho, crescendo mais um galinho, e vai assim ela vai se desenvolvendo. Porque Cristo ressuscitou e hoje ele está vivo. Nunca enfrentaremos nossas provações sozinhos. Quanta provação que todos nós temos aqui na nossa vida terrena. Temos aqui uma escola, um período curto, mas um período muito, muito desafiador. É cheio de coisas acontecendo e coisas inesperadas que acontecem na nossa vida. Essa semana, por exemplo, duas pessoas próximas a nós, um sobrinho e uma amiga, passaram por uma cirurgia de emergência. Nem estava contando. Essa amiga passou por uma cirurgia de intestino grave e o outro teve o nervo pinçado, uma cirurgia na coluna. Então, foi assim, que estava bem e, de repente, teve um problema uma dor tão forte na coluna e não sentia as pernas e teve que ser hospitalizado e teve que ir para a cirurgia. Uma Bom, coisa... uma tragédia, vocês devem ter acompanhado, aconteceu esse final de semana. Uma senhorinha de 72 anos saiu lá de Ribeirão Preto, veio para São Paulo participar do aniversário da filha. Foi descer do avião, tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Imagina só que tragédia. Então, são momentos na nossa vida que acontecem que não são provações. Como que eu vou agir? Como que atitude? Ou pode acontecer comigo ou de um familiar, né? Que a gente está envolvido ali naquele momento. Mas a fé em Jesus Cristo é o maior poder que está disponível aos homens. Então, se eu tenho fé, aquela pessoa pode ser curada. Se eu tenho fé, eu posso passar por aquela adversidade e vencer. Então, vai depender muito. Então, a fé não é apenas acreditar, é o canal que permite que o poder de Deus atue em nossa vida.
Olha que importante. Às vezes a pessoa pensa, fé é acreditar, mas não é só acreditar, é permitir que a gente tenha um canal aberto com Deus para que Deus possa atuar na nossa vida. Eu tenho falado muito duas coisas aqui. Primeiro, que o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então, como ele nos deu a liberdade de escolha, ele não vem até nós se nós não o chamarmos, se nós não o buscarmos, se nós não pedirmos. Às vezes as pessoas assim, para que eu vou orar? Se Deus já sabe de tudo que eu preciso, Deus já sabe o que está acontecendo na minha casa. Ele não é todo-poderoso? Sim, ele é. Mas ele respeita o teu livre-arbítrio e ele não vai vir aqui entrar na tua casa se você não abrir a porta. Ele não vai, se você não convidar o Senhor para fazer parte da tua vida, ele não vai vir. Então, nós precisamos chamar, nós precisamos pedir, Senhor, por favor, venha ao meu encontro, venha me socorrer, venha me ajudar nesse momento. E quando nós o chamamos, ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Vinde a mim, ele fala. Então, nós temos que vir a ele e daí ele vem e vai aliviar os nossos fardos e os nossos problemas. Então, isso também é sumamente importante. Aqui na comparação, às vezes a pessoa pensa, só se eu tiver uma fé bem grande que esse milagre vai acontecer na minha vida, né? Mas não é, porque o Senhor comparou com o grão de mostarda, que é bem pequeno. Se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para a gente remover uma montanha, um problema na nossa frente. Então, não precisamos ter a fé perfeita, ou aquela fé enorme para buscarmos ao Senhor. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Deus trabalha com a fé que temos hoje, por menor que ela pareça. Então, para nós, às vezes, essa minha fé é muito pequena. Eu não sou uma pessoa de fé. Mas o Senhor trabalha com esse pouquinho mesmo. Então, nós podemos realizar milagres na nossa vida com a fé que temos. Agora, a fé precisa ser cultivada. Então, como nós falamos, estudar a palavra de Deus, conhecer e aplicar essa palavra, né? Nos ensinamentos que temos nas Escrituras. Escolher acreditar. Isso é importante, porque Satanás, ele não quer que a gente escute, ele não quer que a gente desenvolva a fé. Então, ele fica nos induzindo, falando, não vai dar certo, viu? Não adianta orar, porque isso aí não vai dar certo. Ele fica tirando a nossa fé. Então, nós temos que ficar atentos para ver se nós não estamos caindo nas armadilhas. E, às vezes, isso acontece através de outras pessoas, como foi falado aqui. Eu li o relato de um rapaz que era um bom rapaz, frequentava a igreja, lia as escrituras, orava, mas depois ele se casou, não deu certo o casamento, ele ficou muito desiludido, e daí ele se afastou de Deus, se afastou de todos os bons princípios que os seus pais haviam lhe ensinado. E daí ele começou a fazer coisas erradas e acabou indo para uma vida totalmente mundana, longe de Deus, e ela começou a usar drogas. Mas daí ele falou que ele foi para o fundo do poço, relato dele. E daí ele disse assim, que ele chegou numa situação, mas ele dizia assim, eu tenho que sair disso aqui. Eu já vivi uma época em que eu me sentia perto de Deus. E agora eu estou nessa situação, eu tenho que sair disso aqui, ele queria sair. Mas daí ele retorna para a casa dos pais, pede ajuda, e os pais oram com ele, e ele se sente mais fortalecido. Mas logo em seguida ele estava de novo no meio daqueles amigos que o empurravam para a bebida. Não, vamos lá no bar, beber um pouquinho. Só um pouco não vai fazer mal, ele já era viciado. Só um pouco não vai fazer mal.
Então, daí, naquele momento, ele sentiu que se ele pretendia virar a chave da sua vida e transformá-la, ele tinha que sair daquele ambiente, daquela vida horrível, e ele conseguiu. Ele conseguiu, com a ajuda da família, de pessoas, a voltar a ser aquele jovem que ela era antes. Ele conseguiu depois se casar novamente, formou uma família, tem 2 filhos, e tudo aconteceu para o bem dele. Mas o que Satanás já estava fazendo? Quando ele estava se esforçando o máximo para ficar longe, colocou pessoas para empurrar ele para o buraco novamente. Então, nós temos que ficar muito alertas. Então, ali ele estava dando um alerta, ele dizendo, ó, cuidado, porque eu quase voltei, ele quase caiu de novo nas drogas por causa da influência, mas ele conseguiu ainda perceber, mas porque tinha pais que estavam orando muito por ele e estavam pedindo que o Senhor cuidasse dele. E daí foi possível essa transformação. Então, nós temos que orar e pedir a ajuda do Pai Celestial. Isso é uma busca contínua, diária, que nós precisamos. Acabou meu tempo. E a fé cresce quando ela é nutrida e exercida. Então, muitas vezes, nós precisamos nutrir com a palavra de Deus, nutrir com a oração, reconhecer as experiências boas que nós estamos tendo, a ajuda que está vindo de Deus, sermos gratos, tudo isso aumenta a nossa fé. Então, olha aqui, para encerrar, só vou ler essa frase. Às vezes, Deus muda as circunstâncias. Olha, às vezes, Deus muda as circunstâncias. Outras vezes, Ele nos muda para superar as circunstâncias. Então, não é sempre a mesma maneira que o Senhor... Algumas vezes, Ele vai tirar aquele problema da nossa vida. Outras vezes, Ele vai nos dar força para a gente vencer mesmo com aquele problema. Então, é essa a mensagem de hoje, que possamos desenvolver fé em Jesus Cristo. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.